dia, pessoal, meus queridos alunos do 8º ano. Nós vamos para a correção da nossa revisão da parte 1. Aqui é o professor Elvio e vamos começar. Primeira questão diz assim: o que é o princípio fundamental da contagem? Então, pessoal, vocês assistiram o vídeo, vocês estão lembrados que o princípio fundamental da contagem é mais uma técnica, é a principal técnica, a técnica fundamental, certo? Para você contar as possibilidades de acontecer um evento. Então, nós temos aqui a primeira alternativa, é um princípio que estabelece as regras de comportamento em uma sala de aula. Nada a ver, né? Nada a ver. É um princípio que define as propriedades fundamentais dos números primos. Nada a ver também, né? E veja que todas aqui são letras A, mas vocês têm aí direitinho no caderno de vocês, né? É um princípio que permite contar de forma sistemática e eficiente as possibilidades de ocorrência de um evento. Então, gente, essa daí é sem dúvida a alternativa correta. Então, vocês podem marcar essa daí, certo? Então, é um princípio que permite contar. Aí você já vai entendendo, né, o que é o princípio fundamental da contagem. De forma sistemática, de forma organizada e eficiente, as possibilidades de ocorrência de um evento. Então vamos para a segunda questão. Qual é o princípio básico fundamental da contagem? Então, qual é o princípio básico fundamental da contagem? Em outras palavras, o que é mais especificamente a técnica, né? Como é que funciona essa técnica, que a gente chama de princípio fundamental da contagem, ou PFC? Nós temos aqui na letra A: se um evento ocorrer em uma sequência de passos, né, o número total de possibilidades é a soma dos números de possibilidades em cada passo, certo? Então você tem uma sequência de passos, né? E você vai somar essa sequência de passos. Será que a operação é essa mesmo? Será que é a soma? Não. Então essa alternativa está erradíssima, né? Se um evento ocorrer em uma sequência de passos, o número total de possibilidades é o produto dos números de possibilidades de cada passo? Verdadeiro, né? Tipo assim, o que é que ele está querendo dizer? Se uma pessoa tem 3 camisas diferentes para usar, né? Um aluno tem 3 camisas diferentes para usar agora nos festejos de julho, e tem 4 calças diferentes para usar no festejo de julho. Então, como é que ele vai combinar essas 3 camisas e essas 4 calças, certo? Quantos looks, né? Quantas combinações ele vai poder fazer de roupas, né? De camisa e calça para ir para esse festejo de julho. Então, pessoal, se ele tem 3 camisas e ele tem 3 calças, ou melhor, 4 calças, não é isso? Então, as combinações possíveis serão 12, ou seja, você vai multiplicar, né, os eventos, ou seja, ele vai poder usar as 3 camisas, certo? Vamos supor, se ele pegar a primeira camisa, vamos supor que a camisa seja branca, ele pode usar com aquela camisa branca qualquer uma daquelas calças, tá certo? Pode usar qualquer uma daquelas calças com aquela camisa branca, ok? Então, para a segunda camisa, aí ele ainda tem as mesmas 4 calças para escolher. E para a terceira camisa, ele continua tendo as
mesmas 4 calças para escolher. Então, na verdade, as combinações possíveis são de 3 vezes 4. Ou seja, para cada camisa ele tem 4 calças. Por isso que você multiplica 3 vezes 4, que dá igual a 12. Então, a operação, gente, é exatamente a multiplicação. Certo? Vamos ler a C só para fechar. Se um evento ocorrer em uma sequência de passos, o número total de possibilidades é a diferença. Olha aí, é a diferença, né? Opa, diferença também não é. O que é a diferença, pessoal? A diferença nada mais é do que a subtração, tá certo? Então, em vez de multiplicação, aqui seria subtração. Impossível também, certo? Então, vamos para a próxima questão. De quantas maneiras diferentes podemos organizar 4 livros em uma estante? Então, de quantas maneiras diferentes podemos organizar 4 livros em uma estante? Então, vamos supor que eu tenho aqui o livro 1, né? Eu tenho o livro 1, eu tenho o livro 2, eu tenho o livro 3 e eu tenho o livro 4. Então, de quantas maneiras eu posso organizar esses 4 livros para a primeira posição? Você tem 4 opções. Para a segunda posição, né, você já usou, vamos supor, você escolheu aqui o livro 1. Escolheu o livro 1. Ainda sobrou 3 livros. Então, para a segunda posição, você ainda tem 3 livros para colocar, né? Tem 3 possibilidades. Então, vamos supor que você escolheu o livro 2. Para a terceira posição, você ainda tem 2 livros. Então, você coloca aqui, ó, 2 livros. E para a quarta posição, vamos supor que você escolheu o livro 3. E para a quarta posição, você tem apenas um livro para colocar. Então, você multiplica aqui os eventos sucessivos aqui, ó. Que vai dar o quê? 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 12 dá 24. Né? 24 vezes 1 dá 24. Então, você tem 24 possibilidades de organizar esses livros, não é? Nessa estante. Quantos números de 3 algarismos diferentes podem ser formados usando o dígito 1, 2 e 3 sem repetição? Tá certo? Então observe, ó. Quantos números de 3 algarismos diferentes podem ser usados, podem ser formados, viu? Usando os algarismos 1, 2 e 3, sem repetir. Ou seja, como é que ele quer que você faça? Ele quer que você faça números, por exemplo, números como 123, certo? 123, 321, certo? Ele quer que você forme números que não haja repetição do algarismo. Observe, quantos números de 3 dígitos diferentes podem ser formados usando os dígitos 1, 2 e 3, ó. Por exemplo, 123, 321, sem repetir esses dígitos. Por exemplo, você não pode escrever, por exemplo, 122. Não dá certo, porque você está repetindo o dígito. Então, vamos lá, gente. Então, a gente vai usar o mesmo procedimento. Ó. Vai usar o mesmo procedimento. Você vai colocar os 3 espaçozinhos, tá bom? Ó, porque são números de 3 dígitos. Então, para o primeiro passo aqui, para a primeira posição, que seria a das centenas, vamos colocar assim, ó, centenas, dezenas e unidades. Então, para essa posição aqui do número, que seria das centenas, o que é isso, professor? Por exemplo, o 1 aqui, ele está representando as centenas. Aqui é o 100. Aqui as dezenas, que é o 2, o 20, né? E aqui as unidades. Beleza. Então, o primeiro número aqui, a gente tem 3 possibilidades, né? A gente pode colocar um desses 3 aqui, ó. Certo? Então, você pode colocar aqui 3 possibilidades para as centenas. Agora, para as dezenas, né? Como não pode haver repetição, você só vai poder colocar 2. Então, vamos supor que você escolheu bem aqui o 1.
certo? Tá aqui os números, ó. 1, 2 e 3. Vamos supor que você escolheu o 1 aqui para colocar nas centenas. Então você só vai ter duas possibilidades para as dezenas, tá certo? Então você só vai ter duas possibilidades. Então você vai colocar aqui duas possibilidades, tá bom? Duas possibilidades. Então, para as centenas você tem três possibilidades, para as dezenas você tem duas possibilidades. Vamos supor que você escolheu 2 e para as unidades você só vai ter uma possibilidade. Aí é só você multiplicar e você vai ter a quantidade de números que você pode, né, escrever com esses 3 dígitos, né, sem repetição, números diferentes. Então, no caso aqui, 6. A alternativa letra B. Lá na outra eu não marquei, né? 244, não existe esse 4 não, gente. Resposta D, 24. Então vamos lá, gente. Vamos escrever esses números. Vamos ver se a gente consegue escrever esses números. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. 123. Vamos colocar o 132, né? Vamos colocar o 213, vamos colocar o 231, vamos colocar o 312, vamos colocar o 321. Pronto, gente, esses aqui são os nossos 6 números, certo? Os nossos 6 números diferentes, formados com os dígitos sem repetição, né? Os dígitos 1, 2 e 3. Fácil, né, gente? Vamos para a quinta questão. Uma equipe de futebol tem 15 jogadores. Olha aí, uma equipe de futebol tem 15 jogadores. Vamos colocar aqui o tracinho. O técnico precisa escolher um capitão e um vice-capitão da equipe. Quantas escolhas diferentes ele pode fazer? Olha, ele precisa de um capitão e de um vice, certo? Ele precisa de um capitão e de um vice. Então nós vamos colocar 2 tracinhos, certo? 2 tracinhos. Essa técnica aqui é muito legal, né, para você resolver essas questões. Então no caso aqui, como são 15 jogadores e aqui não tem nenhuma condição de escolha, pode ser qualquer um dos jogadores, pode ser o capitão, ele só quer escolher entre eles um, né? Então, para a primeira posição, por exemplo, para a posição aqui de capitão, ele poderia escolher entre os 15 jogadores, né? Ou seja, entre os 15 jogadores, qualquer um poderia ser o capitão. Agora, para ser o vice, né? Não tem mais 15 possibilidades. Por quê? Porque já foi usada uma para ser o capitão, né? Então só vai ter 14 possibilidades. Aí você faz essa multiplicaçãozinha aqui, você vai ter o quê? 14 vezes 15, 5 vezes 4 dá 20, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2 dá 7, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Então você vai ter 7, 4, 11, vai 1, você vai ter 210 possibilidades, beleza? Fácil, não é? 210 possibilidades entre esses 15 jogadores. Agora a sexta questão. Em um menu de restaurante, oferece 3 opções de entrada, 4 opções de prato principal e 2 opções de sobremesa. Quantas refeições diferentes podem ser montadas escolhendo uma opção de cada categoria? Então, como tem a entrada, então você bota um tracinho. Como tem a opção de prato principal, você coloca outro tracinho. Como tem a opção de sobremesa, você coloca outro tracinho, certo? Para a opção de entrada, tem 3 possibilidades. Tem 3 possibilidades. Para a opção de prato principal, tem 4 possibilidades. E para a opção de sobremesa, tem 2 possibilidades. Pera aí, pessoal, deixa eu ajeitar isso aqui. Tem 2 possibilidades. Então você multiplica aqui, ó. Você multiplica e você vai ter o que? 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12 dá 24 possibilidades. Ou seja, 24 combinações, né, de cardápio para
você almoçar, né? Então, ele diz assim: quantas refeições diferentes podem ser montadas? Então, no caso, são 24 refeições diferentes. Beleza? Sétima questão. Em uma padaria há 5 tipos de pães. Olha aí, 5 tipos de pães. 4 tipos de bolos disponíveis. Quantas opções diferentes de café da manhã podem ser escolhidas consistindo de um tipo de pão e um tipo de bolo? Ora, se são 5 tipos de pães, seria o mesmo tracinho, né? Ó, seria o mesmo tracinho. 5 tipos de pães e 4 tipos de bolos. Então, 5 vezes 4, 20. Então, são 20 possibilidades, certo? Muito fácil, não é? Contar essas possibilidades. Agora, uma senha é composta por 3 letras maiúsculas do alfabeto, seguidos por 2 dígitos distintos e diferentes de 0. Quantas senhas diferentes podem ser criadas? Então, gente, uma senha composta de 3 letras maiúsculas do alfabeto. 3 letras maiúsculas. Nosso alfabeto, gente, tem 26 letras. Então, essa senha, ela é formada por 3 letras. Vamos botar aqui os 3 tracinhos e 2 dígitos, tá bom? Agora a gente vai ver as condições. As letras, ele não dá nenhuma condição para as letras. Por exemplo, você pode ter senhas tipo A, B, C, você pode ter A, B, B, você pode ter C, 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 entendeu? Então você pode repetir as letras, tudo de boa. Ele não deu nenhuma condição para as letras, né, do alfabeto. Então, quantas letras nós temos? Nós temos 26, então você pode usar qualquer letra aqui na primeira posição, na segunda posição 26 e na terceira posição 26. Agora nós temos 2 dígitos distintos, agora aqui já é diferente, é 2 dígitos distintos. Quantos algarismos nós temos, gente? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No total dá 10. São 10 algarismos. Nós só temos esses 10 algarismos, tá bom? Com esses 10 algarismos, nós formamos todos os números e, no caso, essas senhas também, tá bom? Então, no caso aqui, 2 dígitos distintos e diferentes de 0. Então, não entra nessa senha o 0. Então, você já corta logo o 0, porque ele não entra. Entra qualquer um desses outros números aqui, tá certo? Qualquer um desses outros números pode entrar. Mas, por exemplo, não pode repetir. Não pode, por exemplo, ser tipo ABC 1 e 1, por exemplo. Não pode repetir, né? ABC, sei lá, 3 e 0. Não pode ter 0, tá bom? E CCC 2 e 2. Não. 2 e 2 também não pode, tá certo? Porque não pode repetir dígito. Então, o que a gente vai fazer? Para essa primeira posição, você tem o quê? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Então, você tem 8 possibilidades. E para a segunda, aí vamos supor que você usou uma. Essa aqui você já não pode mais usar. Por quê? Porque essa senha tem que ter dígitos distintos. Então, você não pode mais usar. Vamos supor que você usou o 9 aqui. Então, você não pode mais. Coloquei, foi o. Ó, esqueci do 3, galera. Bem aqui, ó. Tem um 3 não aqui, ó. Então, no caso aqui, deu um errinho bem aqui. Cadê? Borracha. No caso aqui, ó, contando de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 aqui, certo? E como você não pode mais repetir, vamos supor que você usou o 9, né? Então, você ainda tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades, certo? Olha aí a quantidade, gente, de senhas que vocês podem formar. São 8 possibilidades, certo? Então, gente, é só multiplicar agora
certo? Essas aqui todas aqui, é só multiplicar tudo e você vai ter a sua resposta. Eu vou pegar aqui a calculadora, porque a gente não quer que o vídeo fique muito longo, senão vai ficar muito longo, né? Então vamos lá, vai ficar 26 vezes 26 vezes 26 vezes 9 vezes 8, vai dar exatamente 1.265.472, beleza? E aí nós vamos para a nossa alternativa letra D, ok? E para finalizar, nós temos aqui uma senha de computador é formada por 3 letras maiúsculas distintas de 26 disponíveis. Olha aqui a condição, viu, gente? 3 letras maiúsculas distintas. Então nossa senha vai ter 3 letras para começar distintas. Se são distintas, a gente vai ter que multiplicar 26, 25 e 24, porque você não pode repetir letras, certo? Na outra senha você lembra que você podia colocar A, mas aqui você não pode. Aqui você só pode colocar 3 letras distintas dentre as 26 disponíveis. Então você faz isso, ó, 26, porque como você já usou uma aqui, vamos supor, você já usou a letra C aqui na primeira parte da sua senha. Então você só tem agora 25 letras. Vamos supor que você usou a D. Então você só tem agora 24 letras, beleza? E o que mais? Seguida de 4 algarismos distintos. Opa, 4 algarismos distintos. Essa senha é grande, viu? De 10 disponíveis. Então agora aqui você pode usar o 0, tá bom? Mas tem que ser algarismos distintos, certo? Então, no caso aqui, para o primeiro algarismo, você tem 10 possibilidades. Vamos supor que você usou o 3. Para o segundo algarismo, você já só tem 9, porque tem que ser distintos. Você não pode repetir, né? Para o próximo algarismo, você já só tem 8. E para o último, você já só tem 7. Beleza? E aí você agora faz o que? Você já agora faz só a sua multiplicaçãozinha bem aqui, ó. Opa! Faz a multiplicaçãozinha e você vai ter, vamos lá, 26 vezes 26, perdão, corrigindo aqui, 25 vezes 24 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Isso vai dar igual a 78.600 78.000 78.624.000, beleza? Então aqui você tem a letra A como resposta. Então, galerinha, vamos ver se tem mais. Tem não. Terminamos aí a primeira parte da nossa revisão geral, beleza? Daqui a pouco eu vou colocar a segunda parte para vocês fazerem e na sexta-feira a gente corrige. Então, um abraço do professor Elvio e até a próxima aula.